Economia Rural. Bem-vindo ao Paracatu Rural. Você já parou para pensar na importância do agronegócio dentro da economia brasileira e em como fazer a sua tributação de forma certa? Por toda sua relevância, você, produtor rural, recebe do governo muitos benefícios, desde empréstimos diferenciados até tributações específicas. Tudo para fazer com que você possa investir mais e mais em sua propriedade rural. E você já parou para pensar em quantos e quais são os tributos que você paga? Para ter uma atividade rural bem-sucedida, você, produtor rural, sabe que o conhecimento sobre os tributos e o regime tributário é fundamental. Bom, a atividade rural ela possui um tratamento diferenciado na legislação brasileira. E você pode exercer a sua atividade como pessoa física ou pessoa jurídica. Isso mesmo. E a escolha certa do seu regime influencia nos resultados da sua atividade rural e nos benefícios que o governo dá para você plantar e, é claro, seguir com o seu trabalho em sua propriedade rural. Sobre esse assunto, hoje nós conversamos com a advogada tributarista Jamile Santana Motê, que fala sobre os principais impostos pagos pelo produtor rural: ITR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, FUNRURAL, IRPF e IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Física e de Pessoa Jurídica. Olá, Francis, tudo bem? Olá a todos que estão aqui nos acompanhando. E é isso mesmo, Francis. A atividade rural ela tem um tratamento diferenciado na nossa legislação brasileira. O produtor rural ele pode escolher se ele vai ser tributado em sua pessoa física ou se ele vai criar um CNPJ para que essa tributação ocorra. E conhecer do seu negócio, conhecer do que é recolhido, do que é pago em tributos é extremamente importante e impacta diretamente nos resultados, no lucro daquela atividade. E foi pensando nisso que eu separei 4, digamos, principais tributos que vão incidir na atividade rural, seja na pessoa física, seja na pessoa jurídica, e que são eles: ITR, ICMS, FUNRURAL e o Imposto de Renda. Vamos falar um pouquinho de cada um deles? O Imposto Territorial Rural, o que é importante saber em relação a esse imposto? É um imposto federal, anual, e ele é obrigatório em algumas situações. Ele é federal, então isso pode confundir um pouco, porque muitos municípios fiscalizam e cobram o ITR, mas eles o fazem mediante um convênio do município com a União, tá? Então ele não é um imposto municipal, ele é um imposto federal, mas alguns municípios, através de convênio, conseguem esse direito de cobrar e de fiscalizar o ITR. E ele vai ser anual e obrigatório. Mas ele é obrigatório para quem? Ele é obrigatório para toda aquela pessoa, seja jurídica ou física, que tenha ali um domínio, que tenha um imóvel rural e seja possuidor a qualquer título, e inclusive nos casos de uso capião. Ótima pergunta, Francis. Sim, são excluídos do cálculo do ITR proprietários que tenham glebas rurais de até aí 30 hectares, proprietários que tenham em suas terras sociedades, instituições sem fins lucrativos, ou que tenham alguma área de proteção ambiental ou sejam cobertas por florestas. Sim, o ITR ele é pago até o último dia de setembro, em 2021 foi até dia 30 de setembro, tem 1% de juros ao mês por atraso, caso esse pagamento não ocorra até a data limite, e ele ainda consegue ser parcelado no anual em até 4 vezes, e se porventura esse ITR for abaixo de R$100, aí é cota única para aquele produtor rural. Bom, o outro imposto que é extremamente importante para se verificar é o ICMS. Ele é um imposto de circulação de mercadorias, ele é um imposto estadual, então o que eu vou dizer em relação a ele, o que é importante saber? Como ele é um imposto estadual, cada estado tem a sua própria lei, tem a sua própria alíquota, o seu próprio percentual de imposto incidente sobre aqueles produtos.
né, que se circulam naquele estado. Então, o que eu vou chamar a atenção? Por ser um imposto estadual e cada um gerir da sua forma, prestar sempre muita atenção qual é o estado que está se negociando. Então, por exemplo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, eles cobram uma alíquota de 12%. O Distrito Federal cobra uma alíquota de 7%. Então, sempre olhar essa questão do percentual para qual estado está se relacionando, está se destinando aquele produto. O produtor rural, pessoa física, é aquela pessoa que possui sua propriedade e optou por começar a produzir em pequena escala para que assim possa atender a um pequeno público. Esse produtor não precisará se preocupar com muitas burocracias, porém, fica limitado em suas ações, já que para comprar certos produtos será necessário possuir CNPJ. E caso você opte por se enquadrar nesse regime, tem que se lembrar de então fazer o imposto de renda anualmente. Já o produtor rural pessoa jurídica vive uma outra realidade. Ao mesmo tempo que esse produtor tem mais liberdades, também possui mais responsabilidades tributárias e maiores, pois ele é o produtor rural que decidiu formalizar o seu negócio e por isso não é somente uma pessoa como o primeiro. O produtor rural pessoa jurídica é tratado como uma empresa. Quem opta por se enquadrar nessa categoria pode comercializar com supermercados, vender seus produtos para o consumidor final. Assim, pode aumentar a sua rentabilidade. Jamile, existe alguma análise a ser feita sobre possíveis benefícios fiscais de ICMS? Perfeito, Francis, perfeito. Sim, tá? É muito importante fazer isso porque o produto rural, muitos produtos rurais, eles conseguem perceber, conseguem receber benefícios fiscais, tá? Então, dependendo de qual estado está se destinando aquele produto, é interessante verificar se aquele estado ele disponibiliza esse benefício fiscal para ser reclamado pelo produtor rural. Nós continuamos essa prosa depois do intervalo. Não saia daí. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Tem vezes que eu estou fazendo consultoria 300 km para Paracatu, o cara me pergunta lá, você que é aquele locutor lá do programa? Eu falei, não sou locutor não tenho, minha voz é horrível. Não, mas você não é aquele cara que faz os programas não. Eu sou o agrônomo parceiro do Paracatu Rural. Agora o locutor mesmo é o Francis, que tem a voz bonita, um caboclo bonito, estiloso. Ele é que é o locutor. Mas você assiste o programa Paracatu Rural? Assisto. Aqui em casa, todo mundo assiste o programa Paracatu Rural. Assiste no YouTube. Assistir que fala é assistir mesmo, ver, porque tem o YouTube também, o programa no YouTube, Paracatu Rural, e ouve o programa na rádio. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? O pagamento do Fundo Rural é uma das obrigações que o produtor rural tem. E quem não fizer o recolhimento desse imposto está sujeito a receber multas da Receita Federal. Apesar de ser obrigatório, o Fundo Rural ainda deixa muitos produtores confusos em relação ao seu funcionamento. Afinal, ele deixou de ser obrigatório durante alguns anos. A história do Fundo Rural começa lá em 1971, com o programa Previdência e Assistência Rural chamado ProRural. Naquele ano foi instituída a cobrança de 2% sobre a comercialização da produção, com o objetivo de financiar a Previdência. Quando foi lá em 1988, com a nova Constituição Federal, o trabalhador rural então foi incluído no regime geral de Previdência Social e passou a ter que recolher o imposto de 20% sobre a folha de pagamento de salários. Só os produtores que não tinham funcionários continuaram pagando o imposto sobre a venda da produção.
Mas aí, em 1992, houve uma nova modificação, após a aprovação da lei que regulamentou a contribuição tributária do produtor rural empregador. Com isso, o produtor pessoa física passou a recolher 2,1% e o produtor pessoa física passou a recolher 2,1% e o produtor pessoa jurídica 2,6%. O Fundo Rural voltou a ganhar destaque no ano 2011, quando o STF, Supremo Tribunal Federal, julgou inconstitucional a cobrança do imposto. Naquela ocasião, a cobrança foi suspensa, mas voltou a acontecer em 2017, quando o Fundo Rural passou a ser obrigatório de novo. O recolhimento do Fundo Rural pode ser feito por 3 classes de produtores rurais: pessoa física, que não tem empregados, pessoa física que tem empregados e produtor rural pessoa jurídica que tem empregados. O Fundo Rural não é uma declaração. No entanto, ele é um tipo de contribuição recolhida para o INSS, RAT e Senar, que deve ser declarada por meio da GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social. A advogada tributarista Jamile Santana Motê explica mais sobre o Fundo Rural. Outro importantíssimo tributo a ser recolhido é o Fundo Rural. O Fundo Rural ele é uma contribuição previdenciária que ele vai incidir sobre a folha de pagamento ou sobre o valor bruto da comercialização daqueles produtos rurais. Ele é muito parecido com o INSS, em que pese ele ser muito parecido à forma de recolhimento do INSS, ele não serve para a aposentadoria do produtor rural. Então isso é muito importante destacar, porque se o produtor rural quiser se aposentar, não vai ser pelo Fundo Rural, ele tem que fazer um recolhimento à parte de INSS. É um imposto obrigatório e sim, tem situações que vão ensejar aí a isenção do Fundo Rural. Normalmente são situações em que os produtores rurais eles compram de maneira direta e para o consumo produtos animais, por exemplo, que sejam para reproduzir, seja granjeiro, seja pecuário, ou até mesmo cobaias, hamsters, ratos, coelhos, ou ainda produtos que serão destinados aí ao reflorestamento, ao plantio, mas lembrando e dizendo novamente, tem que ser uma venda direta e com a finalidade de uso, de consumo direto por aquele produtor rural. O imposto de renda é um tributo federal cobrado sobre a renda do cidadão e das empresas, ou seja, tudo que você recebeu de renda ou faturou no ano está sujeito ao imposto e deve ser declarado ao fisco. Lembrando que no caso das pessoas jurídicas, o IRPJ pode incidir sobre o resultado positivo, sobre o faturamento e ou sobre uma presunção de lucro. Todos os anos, milhões de contribuintes, incluindo os produtores rurais, sejam eles pessoa física ou jurídica, precisam acertar as contas com o leão para ficarem em dia com a Receita Federal e evitar cair na malha fiscal do governo. Primeiramente, todas as receitas e despesas da atividade rural devem ser declaradas no momento do preenchimento do imposto de renda. Despesas que devem conter seu devido documento comprobatório, sendo então nota fiscal, recibo, olerite, dentre outros. Logo após escriturar as receitas e despesas da atividade, nós chegamos ao resultado da atividade rural, que quando for positivo, vai integrar a base de cálculo do valor a ser pago no imposto. Quando for negativo, constitui prejuízo compensável, desde que escrituradas em um livro caixa. Sendo que, nesse caso, a pessoa física fica obrigada a conservar e guardar o livro caixa e também os documentos fiscais que demonstram a apuração do prejuízo a compensar. A advogada Jamile explica com mais detalhes sobre o imposto de renda pessoa física e também IRPJ. O imposto de renda aí a gente vai falar um pouquinho sobre o da pessoa física e o da pessoa jurídica. O da pessoa física é o imposto de renda comum, não vai diferir aí em relação a produtor rural e pessoa não produtora rural.
Vai ter uma alíquota que vai ser progressiva, que vai de 7,5% até 27,5%, vai depender do faturamento, vai depender da sua receita. Como a gente sabe isso? Através do livro caixa. O produtor rural ele tem que ter um livro caixa, onde ali ele anota, ele declara, por assim dizer, todos os seus investimentos, gastos, entradas, enfim, despesas, e através desse livro caixa vai fazer uma apuração e saber qual é a alíquota correspondente de recolhimento do imposto de renda. Uma coisa que é muito importante ressaltar é que, se porventura não houver esse livro caixa, vai ter um recolhimento presumido de 20% em cima da receita bruta. Então é muito importante o produtor rural fazer essa análise e, às vezes, não ter esse livro caixa e ser tributado em 20% acaba sendo muito mais levando ao prejuízo do que se tivesse um livro caixa de maneira organizada e, dependendo do faturamento, sendo tributado aí com um valor menor no percentual do imposto de renda. O outro imposto, na verdade, no que se diz respeito à pessoa jurídica, aí a gente vai falar sobre regimes de tributação. Eu vou dizer 3 aqui, que são os mais comuns, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real, e tudo isso basicamente vai depender do faturamento que aquela pessoa jurídica tem por ano. Tem algumas situações que obrigatoriamente levam as pessoas jurídicas a estarem inseridas no regime de tributação do lucro real, mas são situações muito específicas, acho que não cabe a gente se debulhar agora, mas basicamente o produtor rural ele consegue escolher por esses 3 regimes, optar por um desses 3 regimes. Então, nesse caso, seria interessante fazer uma análise, um estudo e saber qual o melhor regime vai se enquadrar para aquela atividade, inclusive contemplando aí não só possíveis lucros, mas também o prejuízo. Em determinado regime tributário, o prejuízo ele é um pouco mais abrandado. Então é muito importante fazer esse estudo. Doutora Jamile, desde já obrigado pela presença mais uma vez aqui no Paracatu Rural. E para finalizar, existe um jeito de planejar para pagar menos ou evitar o pagamento indevido? Francis, muito obrigada. Agradeço novamente, poder estar aqui participando. É muito bom estar aqui falando com você, com vocês, todo mundo que escuta, que acompanha, seja pelo Instagram, pelo YouTube, pelo podcast. Muito obrigada mesmo. E respondendo a sua pergunta, sim, veja, eu falei bastante aqui sobre situações de isenção, de ITR, de fundo rural, sobre um livro caixa, que se você tem, você é tributado de um jeito, se você não tem, você tem uma tributação presumida. Falei sobre regime de tributação que vai oscilar aí em relação ao faturamento, à receita daquela empresa. Ou seja, são situações que demandam um estudo. Quando a gente fala do ICMS, por ser estadual, pode ter algum estado que tenha um benefício, o outro não tenha aquele benefício, então vale a pena sempre estar estudando tudo que demandam o seu negócio, principalmente na questão tributária. Então a minha dica de hoje vai ser contate o seu contador juntamente com um advogado especialista, que é o advogado tributário, tributarista. Ele vai poder te ajudar melhor, converse com ele, estude um preventivo, estude como você consegue, diante de tudo que eu falei aqui, gerir melhor o seu negócio, o seu financeiro e principalmente a parte tributária da sua atividade rural. Até mais, Francis. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
Chegou a hora dos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. Um abraço aí para você, Samuel Olinto de Rurópolis, no Pará, Antônio Teixeira, também um abraço, Messi Pinheiro, Maria Ilzete Diniz, Roberto José Oliveira, Aline Gomes, Charleston Gustavo, Gesiele Munaro, Tainá Carvalho, também para Dilma Lemos, Elder Liebman, Vicente Ferreira, Marcos Rodrigues Galvão e ainda para o seu Quinzinho Santiago. E lembre-se de curtir, comentar, compartilhar o nosso conteúdo para todo mundo. WhatsApp, Facebook, Instagram, tá bom? Seu Paracatu Rural vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijão para minha querida esposa Paula, te amo. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Até o próximo encontro, que Ele te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.